Boa noite, pessoal. Boa noite. Ah, Você tá me ouvindo bem? tem hora que tá dando umas travadinhas, mas eu tô conseguindo ouvir bem. Você tá me ouvindo bem? Tô- Eu deixei os dados móveis e o Wi-Fi ligado aqui. Se a internet começar a dar uma oscilada, acho que dá pra segurar. Vamos lá. Tá bom. Só esperar mais uns 2 minutinhos pro pessoal ir entrando aí, né? Pra gente começar. Sim. Já coloquei até um filtro na minha cara porque eu não passei nem maquiagem. Falei, vou tentar enganar as pessoas com esse filtro. Eu nem sabia que tinha isso aqui. Tem como colocar. Aí eu coloco esse daqui que é levinho. Olha, gente, várias novidades no Instagram. É a primeira coisa que eu faço quando eu tô sem maquiagem, eu já entro, já tá com filtro. Quem entra acha que eu sou assim naturalmente. É tudo uma mentira. Bom, o pessoal tá entrando aí, acho que a gente pode ir dando início, né? Bom, gente, boa noite. Depois da liminar que a gente teve referendada ontem, né, no Supremo Tribunal Federal, sobre a legítima defesa da honra, né, eles declararam essa tese, a impossibilidade de utilização dessa tese em tribunal do júri. Então, eu convidei a doutora Letícia para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Antes de passar a palavra para ela, para quem não me conhece, meu nome é Betânia, sou advogada. Atualmente, meu escritório físico é aqui no município de Sacramento, Minas Gerais. Eu sou especialista em ciências criminais e direito da mulher. Se E é apresenta aí para o pessoal. mestranda, gente, da Unesp. Consta isso, por favor, que essa Ah, tá. mulher tá que ninguém segura ela. Verdade. Inclusive, minha pesquisa é sobre violência doméstica, né? O trabalho que eu pretendo desenvolver. Perfeita. Pode se apresentar, Letícia. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. Para quem não sabe, a gente já fez live juntas, eu e a Betânia. Meu nome é Letícia, eu sou advogada criminalista aqui em Franca, estado de São Paulo. Atuo muito em crimes que envolvem violência contra a mulher, né? Não somente crimes da Lei Maria da Penha. Participo do Conselho Municipal da Condição Feminina e tenho até que um bom engajamento em várias causas que envolvem as mulheres e violência contra a mulher. Sou voluntária no CRAM, da Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Franca. E eu e a Betânia já atuamos em alguns casos juntas, né? Inclusive casos de violência contra a mulher. Então a gente tá, para quem não sabe, às vezes acha que a gente é só amiga do Instagram, né? Mas a gente atua realmente juntas e é um prazer estar aqui. É uma advogada que eu admiro demais. Eu acho a Betânia uma profissional brilhante, inteligentíssima. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Vamos ver se eu não passo vergonha, porque a Betânia é muito inteligente. Então, eu já fico aqui, ó, já tô com Ai, medo ai, já. imagina. Gente, só para contextualizar, às vezes muitas pessoas ouvem falar esse termo, né, feminicídio, porque primeiro que essa tese, né, de legítima defesa da honra é muito utilizada nos tribunais em casos que envolvem o feminicídio. Sim. E essa questão do feminicídio, né, ela surgiu, me corrija se eu estiver errada, Letícia, essa atualização legislativa foi em 2018? Isso, 2018. 2018. Isso. E surgiu justamente porque os direitos humanos das mulheres, eles não estavam sendo considerados um objeto de proteção adequada, né? Então veio aí essa qualificadora, né? E nesse caso, só para explicar para vocês, porque muita gente também ouve falar a expressão feminicídio e femicídio. O femicídio é quando o homicídio é praticado contra um indivíduo do sexo feminino.
Sim. E já o feminicídio não é essa questão do sexo, né? É um homicídio praticado contra a mulher pelo fato dela ser mulher, né? Por questões de Pelo fato dela gênero, ser né? sexo feminino, exatamente, por questões de gênero, né? Por vários motivos. Discriminação, ódio ao sexo feminino, né? Achar que a mulher é um ser inferior, dentre outros motivos. Então, tem essa diferença, né? O femicídio é a questão simplesmente de ser do sexo feminino e o feminicídio envolve mais essa questão de gênero, de discriminação, de pensar que é um ser inferior, né? O homem muitas vezes Envolve muito o machismo, né? O feminicídio. exatamente, exatamente. Aquela ideia de que a mulher é uma propriedade do homem e tudo mais. E aí, Letícia, para o pessoal que tá chegando aqui agora, muita gente às vezes não é do direito, não entende. O que significa essa expressão legítima defesa? Então, nós temos a legítima defesa lá no Código Penal parte geral, né? Que é você reprimir, repelir uma injusta agressão que seja de você ou outra pessoa. Então, por exemplo, alguém vem tentar me agredir e eu revido aquilo para me proteger, ou se for um filho meu, então para proteger outra pessoa, né? E bem em suma, né, basicamente traduzindo do Código Penal para cá, a legítima defesa é isso, né? E aí trouxeram com essa questão da legítima defesa da honra, que já deu uma complicada, né? Com certeza. Então, só para exemplificar, gente, por exemplo, eu e a Letícia, a gente está saindo de um restaurante, aí eu vejo que um homem tenta agarrar ela, tá tentando às vezes machucá-la, agredi-la, e aí eu tenho uma faca ali, é o único objeto que eu tenho mais fácil acesso, né? Eu pego e dou uma facada nele com o intuito de fazê-lo ele se afastar e parar com aquela agressão. Então, esse é um ato de legítima defesa. Mesmo que seja de terceiro, pode ser considerado uma legítima defesa. E se estivesse acontecendo comigo mesmo, né? E eu tivesse revidado a agressão com uma facada, por exemplo, ainda é considerada a legítima defesa também. Agora tem a questão que muito se fala sobre a questão do excesso, né? Então, por Isso, eu ia exemplo, até o homem vai mencionar lá. agora. Isso, pode dar segmento, então, Letícia, É vai. que eu esqueci de mencionar, mas a gente não pode esquecer dessa questão do excesso, porque até mesmo na lei há a menção de que você deve usar os meios moderados para repelir essa injusta agressão. Então, por exemplo, como a Bethânia mencionou, a única coisa que eu tenho é uma arma, uma arma não, perdão, uma faca, é um canivete, beleza, você usou daquilo para repelir a injusta agressão, ok. Agora, a gente tem muitos casos que ultrapassam aquilo que já seria necessário para repelir. Então, por exemplo, você deu uma facada, o homem ele já se afastou, ele está indo embora, você volta com uma arma e dá 10 tiros nele e dá mais umas facadas. Ou seja, isso daí já não é necessário para repelir aquela injusta agressão. Só a facada inicial que você deu já tinha repelido e você foi atrás e insistiu em praticar outros atos. Então, você responderá pelo excesso desses atos que você praticou, né? Que fogem ali do limite da legítima defesa mesmo. É isso aí. E essa questão da legítima defesa de honra, né? É, já há muito tempo essa tese vem sendo utilizada nos tribunais, né? Principalmente no caso no tribunal do júri, né? E ela é utilizada muitas vezes para absolver homens. E a legítima defesa da honra é aquele argumento: ah, mas eu fui traído, ela estava com outro cara, eu não posso deixar a minha honra ser ofendida dessa forma, né? A honra, ela vale mais do que uma vida, gente. Assim, o que eu mais me questiono, Betânia, só te cortando um pouquinho, é que aí muito se falou, nossa, o STF declarou isso, saiu liminar, tal, tal, tal. E eu entrei num debate comigo mesma de ver todo mundo comentando, e assim, pouquíssimas pessoas entraram na seguinte discussão. O ano é 2021 e a gente está discutindo isso. E isso, para quem assistiu a minissérie Gabriela, leu o livro Gabriela, era lá dos anos 20 que os homens matavam as esposas e tudo mais, que eram infiéis, que seja o que for, não, para defender a minha honra, e todo mundo achava que estava certo. Então, assim, o que mais me choca não é falar, nossa,
O STF declarou isso, declarou aquilo. O que mais me choca é a gente estar falando disso em 2021. Assim, para mim, particularmente, é uma coisa muito surreal. É aquela coisa assim, precisava realmente declarar que tá errado isso, já não era óbvio, sabe? Então é uma coisa que, para mim, assim, olhando por esse lado, a gente vê que as mulheres não conquistaram nada de direitos, praticamente. Porque em 2021 a gente está falando que a sua honra não vale mais do que a vida de uma mulher. Ou seja, o que, que a gente conquistou que a honra de um homem até ontem, até anteontem, até semana passada, valia mais do que a minha vida. Então, assim, eu acho que a gente pode pegar esse diálogo, essa decisão e tudo mais, para fazer realmente uma reflexão de, peraí, o que, que vale a vida de uma mulher hoje no Brasil, em pleno século XXI? Então, é uma discussão que trouxe, eu acho que até uma reflexão para a gente ver, principalmente quem achava que as mulheres já tinham conquistado todos os seus direitos, né? E a gente se depara com isso e fala, ops, nossa, mas está discutindo isso hoje? Isso era coisa lá dos anos 20, dos anos 30 que era praticado. Até hoje as pessoas usam disso, usam dessa tese. Então eu acho que abre portas para uma introspecção bem legal. Eu queria só agradecer aqui a participação da Estela, que fez um comentário aqui bem legal. A sociedade ainda tem um pensamento muito retrógrado, exatamente. A Estela é uma grande militante aí nessa pauta de direito das mulheres. Então é um prazer ter você aqui acompanhando nossa live, Estela. E sobre isso que você colocou, Letícia, eu estava assistindo uma live da professora Alice com o Rogério Sanches, inclusive para quem tiver mais interesse também em acompanhar, recomendo muito, foi muito bacana a live deles. E ela utilizou um argumento que eu achei muito pesado na hora, mas que assim, eu parei para refletir que é justamente isso. Ela falou que a utilização de teses como essa acabam sendo uma licença para matar mulheres no Brasil. Sim. Sim, mas eu acredito muito, e nisso você pode pegar até mesmo a qualificadora do feminicídio. Aqui no Brasil, muitas pessoas falam isso, né? Nossa, mas o feminicídio só aumenta, como que pode, né? Porque não diminui e tudo mais. Mas não diminui porque, como ela disse, há licença para se matar mulheres. Por que, que a Lei Maria da Penha ela não é cumprida? Porque é permitido que ela não seja. Aí as pessoas falam, ai, como assim é permitido? Porque se descumprir a medida protetiva, que não sei o que, que não sei o que. Gente, sendo muito honesto, não sejamos hipócritas. Infelizmente, para um agressor de mulheres e tudo mais, as penas são baixíssimas. As pessoas não estão nem aí. Então, é realmente o que ela diz. É uma licença para matar mulheres. A partir do momento que você coloca dois direitos fundamentais ali e a honra sobressai a vida, é uma licença para você tirar a vida daquela mulher como se a vida dela não valesse de nada. Então, foi até o que eu disse anteriormente. A honra do homem, ela vale mais do que a nossa honra, do que a nossa dignidade, do que a nossa vida. Então, é uma coisa bem... Por mais que seja chocante, igual você disse, às vezes é pesado da gente ler, mas é a verdade. Infelizmente, é a verdade. E uma questão que eu acho importante a gente colocar é sobre na verdade, essa ação, né, que partiu é uma arguição de preceito fundamental, né? Então ela é baseada em várias jurisprudências aí de diversos tribunais que nesse caso estavam utilizando esse tipo de argumento, né, para poder legitimar então a questão do feminicídio e tudo mais. E um caso em específico foi muito levado em consideração, segundo a professora Alice, que também participou aí, né, auxiliou nos trabalhos dessa ADPF 779, e foi aquele caso de um senhor, já um homem bem mais velho, ele estava separado da sua companheira, ela estava na igreja, ele estava suspeitando de que ela estivesse traindo ele. Depois, na saída da igreja, ele matou ela a facadas. Então, a mulher estava lá, professando a sua fé, no seu canto, né? Porque eu estou utilizando essa expressão porque muitas vezes a gente tem aquela questão da culpabilização da vítima. Mas o que ela estava fazendo? Gente, ela estava na igreja. Ela estava Né? exercendo Então, o direito de todo cidadão. Ela estava vivendo a vida dela, ela estava exercendo o seu direito de ir e vir, da sua liberdade religiosa.
E mesmo que ela estivesse com outro homem, e mesmo que ela estivesse com outro homem, que ela estivesse fazendo o que ela quisesse fazer, até onde eu sei, fazer sexo com uma pessoa não é crime. Então, assim, nós já saímos dessa fase, como eu disse anteriormente, dos anos 20, de que a mulher, nossa, que isso, que aquilo, ai, porque o adultério. A gente está em 2021, então mesmo que ela Não, e estivesse com outra, a gente outro tá falando. homem, mesmo que ela estivesse no Exatamente. motel, E isso assim, é outra, a gente tá totalmente falando de aleatório. um caso que, assim, o casal até tava separado, né? E, tipo assim, até onde vai? Tipo, a mulher não é propriedade do cara, né? Se eles Exatamente. separaram e ela quer tocar a vida dele, arrumar um outro companheiro, seguir a vida com outra pessoa, isso é um direito dela. Sim, entra muito aquilo da objetificação da mulher, de misoginia, de várias outras questões inerentes ao machismo, que é principalmente essa questão da objetificação. Você é minha, aquela ideia de posse, você é minha propriedade. E a partir disso, dessa ideia de posse de propriedade, disso aí sai crimes de Lei Maria da Penha, sai feminicídio, sai uma coisa, sai outra, tudo derivado dessa ideia de posse. É uma questão que eu queria comentar aqui, que eu acho importante em relação a isso, a gente tem o Comitê de Eliminação de Violência contra as Mulheres, né? Chama CEDAW, em inglês. E eles têm uma recomendação número 33, que inclusive eu já utilizei em alguns trabalhos, e elas trazem dois artigos aqui que eu achei muito interessante. Ó. O artigo 7, que fala que os Estados-partes eles têm a obrigação de tornar visíveis e remover as barreiras sociais e culturais subjacentes, incluindo os estereótipos de gênero que impedem as mulheres de exercer e reivindicar seus direitos e seu acesso a remédio efetivo. Quando a gente olha esse artigo, tentando simplificar um pouco para vocês, essa questão do remédio efetivo, né? Então, uma condenação para uma vítima seria um remédio efetivo, porque aquele homem ele está respondendo por aquilo que ele fez. Então, a partir do momento que o Estado, né, através do Poder Judiciário, ele não garante isso, possibilitando então a utilização de teses, ainda em pleno século XXI, né? Um jargão bem senso comum, como a Letícia utilizou aí, mas que a gente tem que reforçar, ele não tá, ele tá indo completamente contra isso aqui. E outra, o Brasil é signatário dessa recomendação, né? Tem várias outras aí que o Brasil participa, a Convenção Belém do Pará, enfim, que trata muito dessa questão dos direitos das mulheres. Ele é signatário e ele próprio não está cumprindo a partir do momento que ele permite a utilização de teses como essa, ainda hoje. Sim. Eu, assim, eu acho muito absurdo que a gente chegue no ponto de discutir essas coisas que são tão óbvias. Às vezes por mais que a gente saiba que tem todo um procedimento a ser realizado, né, para que uma tese seja utilizada e tal, 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 não são coisas que saem da cabeça das pessoas, mas essas obviedades me deixam assim que eu fico, gente, sério que a gente está perdendo tempo mobilizando todo o judiciário para falar uma coisa que é tão óbvia, sabe? E o pior é que o óbvio precisa ser dito. Por mais que eu me indigne com isso, mas infelizmente é óbvio para a gente que está aqui, tá nessa conversa, que tem essa vivência, que tem essa visão. Mas infelizmente, se você pegar em algumas regiões do país, nosso país é enorme. Se você pegar sertões e tudo mais, infelizmente isso deve acontecer muito. Eu não posso falar com exata propriedade porque eu não vivenciei essa realidade. Mas nesses lugares em que as pessoas têm muito menos conhecimento desse tipo de causa do que a gente, as mulheres principalmente não sabem desse tipo de coisa, eu acredito que, infelizmente, precisa ser falado, por mais que seja óbvio, porque para essas pessoas ainda não deve ser. O machismo, acredito que seja muito forte em muitas regiões do país, principalmente regiões menos favorecidas e tudo mais. Tanto que a gente vê casos de vender meninas e de casamento infantil e várias outras coisas que chegam muito próximo daquela ideia de posse de propriedade. Então, eu acredito que essa ideia de defesa da honra, por mais que para mim e para muitos seja óbvio, para muita gente ainda não deve ser, sabe? E deve ser muito utilizada. É que às vezes isso não é veiculado na mídia, mas em muitos lugares eu acredito que infelizmente isso ainda é utilizado. Com certeza. O Guilherme fez um comentário aqui, Guilherme Tomé, um querido colega advogado.
que eu tive a oportunidade de conhecer em Brasília, sobre feminicídio e política criminal. No meu ponto de vista, o principal ponto de partida, né, para combater o feminicídio dentro de uma política criminal é o fortalecimento da rede de enfrentamento. Eu acho que precisa ter mais rapidez e agilidade nessa resposta, né? Então, a mulher faz o boletim de ocorrência, já logo em seguida já é analisada a questão da medida protetiva e tal. Eu acho que isso já melhorou muito, mas há possibilidade de melhorar ainda mais e a gente buscar algum tipo de mecanismo de fiscalização, porque muitas vezes essas medidas protetivas não são cumpridas, ou quando chega no judiciário já está num ponto assim do relacionamento, aquele ciclo de violência já está tão assim intenso, né? Entre uma fase e outra, o intervalo de tempo já está tão curto que já está beirando a um quase feminicídio, né? Uma agressão física muito intensa, uma agressão psicológica muito intensa. Então, assim, eu também vejo que há uma descredibilidade muito grande das mulheres, né, das vítimas de violência doméstica e familiar. Inclusive, essa recomendação que eu comentei, o artigo 8º fala justamente sobre isso, né, que essa discriminação contra as mulheres também impacta nessa questão da capacidade dessas mulheres acessarem a justiça, né, ter o acesso à justiça, porque elas não se veem em pé de igualdade com os homens. Então, assim, o sistema judiciário ainda é um sistema predominantemente machista, muito conservador. A gente tem muitos homens ali, juízes, né? Então, eu acredito que travou para mim, para você aí minha fala? Ou não? Você Não, conseguiu me ouvir? não, tô ouvindo, tô prestando atenção. É porque daqui para mim pareceu que estava carregando. Eu não sei se era o meu sinal que caiu ou o seu, mas acho que foi o seu. Então, Ah, essa tá. questão de ter muitos homens ali no poder judiciário, né? Na verdade, eu acho que em todos esses locais que as mulheres buscam ajuda, Ministério Público, né, na polícia, a gente tem hoje as delegacias das mulheres, mas não são todas as cidades que têm. Então, muitas vezes elas buscam ajuda na polícia militar ou civil e é um corpo de funcionários predominantemente machista. Eu acho que isso dificulta muito também. Eu acho que a justiça ela precisa ser mais acolhedora com essas mulheres. Além de tudo isso que você falou, eu vejo que também há muito julgamento, né? Então, quando eu já ouvi vários casos de vítimas reais que, eu fui na delegacia e ele me chamou num canto, o policial, sei lá quem foi, me chamou num canto e perguntou, mas você não fez nada para tomar esse tapa e coisas do gênero que eu acho que fazem com que essa vítima ela tenha receio de procurar a justiça, porque ela vai ser julgada. Uma mulher que foi estuprada, por exemplo, ela não quer chegar numa delegacia e contar isso para um cara que ela nunca viu na vida. Principalmente se ele vai olhar para ela com julgamento. Então, assim, eu acho que todos os crimes que envolvem mulheres, nesses tipos de várias violências, precisaria ter uma forma mais acolhedora de se lidar com eles, né? E concordo muito com o que você falou de fiscalização, porque a Lei Maria da Penha ela é perfeita na teoria. Ela é uma lei que você lê e fala, meu Deus, eu tô no Alice no País das Maravilhas, isso aqui é perfeito. E a hora que você vai aplicar na prática, várias coisas não são aplicadas, você vê vários absurdos sendo cometidos, as coisas se resolvendo de uma maneira que nem consta da lei. Então, é uma bagunça completa na prática. As pessoas não levam a sério a Lei Maria da Penha. As pessoas não respeitam medida protetiva, os agressores, né? Não respeitam medida protetiva. Então, assim, isso faz com que o crime aumente, porque a certeza da impunidade é muito grande. Então, se passasse a ser certo isso, então a gente teve aquela decisão de que o agressor vai ter que arcar com os custos do SUS, por exemplo. No caso de violência contra a mulher. Eu nunca vi isso ser aplicado. Eu não vi isso ser aplicado até hoje na prática, em nenhum caso que eu peguei. Nem vi falar de ser aplicado e várias outras coisas da Lei Maria da Penha. Tem que comunicar a vítima se o fulano sair da prisão. Eu nunca vi comunicar que o fulano saiu da prisão. Então, assim, para que serve escrever esse monte de coisas? Isso não só da Maria da Penha, né? Mas para que serve encher aquele papel com aquela patocada de coisas se você não vai fazer nada? Se a pessoa vai descumprir, vai ficar tudo ok. Então, eu acho que precisa
levar mais a sério realmente, porque a sensação que eu tenho é que o judiciário e a polícia também tem aquele pensamento de discussão, de briga entre marido e mulher, não se mete a colher. A sensação que eu tenho é de que isso não passou, de que isso continua. Eles veem, ah, não, mas se ele te ameaçou, ah, não, mas daí ele fala, mas não vai fazer não, pode ir embora tranquila. Ah, mas daí foi só um tapinha. Ah, mas isso daí e não leva a sério, entendeu? E é sério tanto quanto outros crimes. Então, eu acho que precisa levar um pouco mais a sério esses crimes de violência contra a mulher, porque realmente é sério, não é pra dar risada, não é pra achar que é draminha, ai, porque ela é louca, porque isso, que aquilo. A pessoa vai fazer um boletim de ocorrência por furto, por roubo, ninguém chama de louco, ninguém fala, ah, mas foi só o celular, deixa isso daí pra lá, menino, faz B.O. não. Foi só seu celular, o que isso importa? Então, assim, os crimes contra o patrimônio, eles são mais levados a sério do que os crimes que ofendem a integridade física de uma mulher. Ou seja, o que a mulher está valendo no dia de hoje? A gente não está valendo nada. Sendo honesta, a gente não vale de nada. A nossa vida, infelizmente, para a visão que eu tenho, com todo o respeito que eu tenho ao judiciário, polícia militar, polícia civil, mas a visão que eu tenho, amplamente falando, é essa, de que a nossa vida, infelizmente, não vale nada. Essa questão que você relatou do caso aí na Polícia Civil, né, de mulheres que já relataram coisas assim, né, questionadas dessa forma, eu tenho uma amiga que ela foi vítima, né, e ela me conta, assim, que ficou muito marcado para ela, que no dia que ela foi fazer a denúncia, né, acompanhada por familiares e tudo mais, ela tinha todo um apoio da família para denunciar aquele caso, ela foi, denunciou, e aí no momento que ela estava ali aguardando, né, para registrar a ocorrência, tinha uma mulher, falou, olha, se eu fosse você, nem perdia seu tempo, isso aqui não resolve nada. Já não sei nem quantas vezes eu vim aqui e não resolve nada para mim. Eu não tenho familiares, eu não tenho ninguém aqui. Eu vou ter que comprar uma arma que vai ser a única forma de eu me proteger. A hora que ele me procurar de novo, eu dou um tiro nele, porque eu não aguento mais isso. Então, assim, até que ponto que a gente chegou? E aí, numa questão dessa, né, quando eu paro para inverter a situação, se fosse ali, então, uma mulher, às vezes, né, que tivesse sendo o marido, né, o companheiro tá ali traindo ela e tal, ela tá sendo completamente exposta, né, porque isso, pelo menos em cidade pequena aqui, a gente vê bastante, né, eu moro numa cidade muito pequena, e eu acho que isso também impacta bastante, né, até o doutor Alexandre, que é um grande estudioso aí da teoria dos jogos, ele fez uma live sobre esse assunto, e ele falou como ele via a diferença da aplicação desse tipo de teoria quando ele trabalhava em comarcas maiores em detrimento de comarcas um pouco menores, né? É aquela questão cultural muito mais forte. Aqui a nossa cidade tem 26 mil habitantes. Então, assim, é muito comum e eu já me deparei com isso. Às vezes o cara é casado, ele tem uma amante, ele tem uma outra companheira, e ele sai com ela e frequenta vários locais, e a mulher está sendo completamente exposta ali, está numa situação super vexatória. E você não ouve falar em mulheres matando os seus maridos, companheiros, por conta disso, né? Quantos homens morrem aí por conta da questão de serem homens, né? Por preconceito, ou por as mulheres acharem que eles são inferiores. Isso não acontece. Essa questão de homicídio, né, contra homens é muito pouco comentada, é um ou outro que a gente vê. Agora, contra as mulheres, é todo dia no noticiário, né? Eu até trouxe um dado aqui de Natália, que posso só te interromper um minutinho? Claro, claro, pode falar. Só mandar um beijo para a Ieda, que está assistindo a live aqui. Mandou vários corações para ajudar a live a ser divulgada. Um beijo, Ieda, advogada maravilhosa, arretada. Uma mulher, não vou falar palavrão, mulherão da P. Maravilhosa, perfeita. Um beijo. Muito obrigada por estar assistindo a live. Perdão, pode continuar. Então, eu queria trazer um dado do Atlas da Violência. O Atlas da Violência, ele faz um parâmetro de várias coisas no Brasil, não é só a questão de violência de gênero, né, violência contra mulheres, e ele trouxe aqui que o percentual de mulheres que sofrem a violência dentro da residência é 2,7 vezes maior do que o dos homens. Então, enquanto 38,9%, que eu acho que esse número é bem maior, porque a gente sabe da questão da subnotificação, né, de mulheres que sofrem a violência dentro das suas casas, há um percentual de 14,4% de homens.
Então, isso reflete ainda mais essa dimensão da violência de gênero, né? Em particular, a questão do feminicídio. Sim. Essa questão que você, esse caso que você trouxe, né, da mulher que falou que ia comprar uma arma e tudo mais, eu acho que é importante a gente mencionar, até mesmo nesse momento, as causas de morte, né? Essa mulher, se cometesse um homicídio, ela tá no ápice do desespero. Ela tá matando para sobreviver. Ponto. Esse caso. Não sei a fundo do que se trata, mas só fazendo esse comentário. Agora, enquanto que o homem, ele mata pela ideia de posse, pela ideia de propriedade. E aí é interessante que sempre que a gente vai falar disso, né, aparece algum homem, surge algum homem de uma profundeza para falar, ah, mas nem todo homem, ah, mas também tem mulher que faz isso. Legal, realmente, deve ter mesmo. Tem mulher sim que faz, tem mulher sim que pratica violência. Ok, mas desse número, por exemplo, que você trouxe de mulheres agredidas, eu acredito muito, pode ser que eu esteja errado, mas se há um número de mulheres que agridem homens, eu posso estar me arriscando muito de falar que isso tem uma causa. Agora, o feminicídio, ele não tem. A causa é ser mulher. Então, você vê, a mulher matou o homem porque ele estava agredindo ela. A mulher brigou com o marido lá e deu uns tapas nele porque ele também agrediu ela. É muito raro, não tô falando que não existe, mas é muito raro você ver casos de que a mulher matou por ciúmes. Ah, a mulher não aceitou o fim do relacionamento. A gente não vê. Porque essa ideia de posse, ela parte sempre do homem. É sempre do homem que parte essa ideia de posse. E se você quer ver, por exemplo, teve um comentário aqui falando que os homicídios da mulher contra o homem, a mulher vai presa e o homem não vai. É porque é interessante a gente sempre inverter a situação, igual você fez. Se essa mulher mata porque o homem tá traindo, expondo ela para a cidade inteira, ela vai alegar, ai, mas é a defesa da minha honra. Alguém vai acatar isso? Todo mundo vai falar, que é isso? Que absurdo, defesa da sua honra, você tá louca? Ninguém vai aceitar. Então, um fato legal para fazer essa comparação de como nada que envolve mulheres é levado a sério é você sempre inverter. Se um homem foi agredido, nossa, coitada, ela é louca, ela agrediu ele, ela é louca, que isso, que aquilo. Um homem agrediu a mulher, ah, não, mas ele tava nervoso, ah, que não sei o quê. Então, sempre que você inverter a situação, você vai ver que tudo aquilo que envolve a mulher não é dado a devida importância. Não é dado devido reconhecimento. Igual eu falei anteriormente, você vai na delegacia fazer um BO de furto, de roubo, de estelionato, de sei lá o que você vai fazer. Ai, ok, senta aqui, vamos fazer o BO. Ai, eu queria Ninguém fazer um. pergunta assim, oh, mas você tava dando bobeira com esse celular na mão, né, cara? Nossa, mas você também tava dando chão. Mas você não provocou o bandido? Não, mas você tá com o celular aparecendo, né? Isso não é perguntado. Agora, vai você, mulher, sozinha na delegacia, fazer um boletim por ameaça. Ah, porque o meu ex-namorado tá me perseguindo, que não sei o quê. Não, mas daí, isso aí é bobeira. Isso daí, ah, não vai dar pra fazer hoje, não, que não sei o quê. Não, mas eu levei um soco. Não, mas aí o que, que você fez? Você levou esse soco? Não, mas eu fui estuprada. Ah, mas você não tava querendo? Mas você não tava de saia mostrando a bunda pra ele? Então, sempre que você É. inverter, isso sempre, isso é pontual. Sempre que você, homem ou você, mulher, estiver em dúvida, você inverte a situação. E já até dizia uma frase, se não me engano, é da Simone de Beauvoir, mas eu não me recordo agora, que basta qualquer crise política para que os direitos das mulheres sejam questionados. E é assim, qualquer coisa que acontece no país, na sociedade, não se questiona os direitos dos homens, mas os das mulheres se questiona. Então, isso diz muito sobre tudo que a gente vivencia, tudo que envolve mulheres, infelizmente, não é levado a sério, em todos os ramos da sociedade. Não é só a questão criminal. Letícia, uma coisa que eu acho muito importante, que eu vi que por conta dessa decisão deu muita discussão, e como você também é advogada, criminalista, eu queria entender a sua opinião. Muitos advogados, né, se manifestaram contra essa reunião, essa decisão, por conta da questão do princípio da soberania dos vereditos, da questão da plenitude de defesa. O que que você pensa disso e qual que é a sua opinião a respeito disso? A minha opinião pode ser muito criticada, mas como eu não me importo com a opinião das pessoas, então eu não estou nem aí. A minha opinião é a seguinte: se você é um bom advogado e você sabe trabalhar, você não vai para um júri com uma tese só.
tá? Eu já fiz júri e não se vai para júri com uma tese só. É lógico que você vai com aquela tese que você tem certeza que vai dar certo. Mas nem júri e nem qualquer outro crime, você entra naquilo e você fala, meu Deus do céu, eu vou alegar só isso aqui, é só isso aqui até o final. Nenhum crime a gente trabalha dessa forma. Todas as defesas que você faz, você alega um negócio, mas também vou jogar tal coisa, não, porque se eu não acatar isso, eu também vou jogar aquilo. Nada, você chega e fala pro juiz, ó, isso aqui só, viu? Que eu tenho pra te falar, essa aqui é a minha defesa, não tem mais nada. Então, assim, eu acredito que se você é um bom advogado, se você sabe trabalhar, e se você leu, analisou o processo do seu cliente, você sabe muito bem que tem várias outras causas de um feminicídio, de um homicídio, sei lá do que seja, que você pode alegar num tribunal do júri que não seja aquela que ofende a dignidade da pessoa humana, principalmente da vítima que está morta. Eu acho que a gente pode ser o advogado que for, certas situações exigem respeito. Então, por mais que você está ali para defender o réu, problema nenhum. Ah, eu não defenderia um réu de feminicídio? Defenderia, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas saiba utilizar as teses coerentes ao caso. Você jogar uma tese de legítima defesa da honra, me desculpa falar, mas não tem nada a ver com nada. Na minha opinião, é uma coisa totalmente ultrapassada, é uma coisa totalmente desrespeitosa, não só com a vítima que está morta, mas com a família da vítima. É uma coisa sem nexo nenhum, uma coisa que não cabe mais nos dias de hoje. E que eu tenho certeza que se você pegar o processo e estudar a fundo, você consegue tirar uma tese melhor do que essa para fazer a defesa do seu cliente. Então, para mim, é totalmente incoerente, totalmente ultrapassado. Achei muito legal esse ponto que você mencionou. E teve uma questão que o Rogério Sanches, ele é promotor de justiça, para quem não sabe, ele levantou que eu achei bacana. Ele falou, muitos colegas vieram me falar e tal, porque é defesa, né, não pode ser tolhida. Ele falou assim, nós, enquanto promotores, não podemos mencionar o silêncio do réu ao nosso favor. Não podemos mencionar a decisão de pronúncia quando a gente vai ali partir para a parte dos debates orais. Então, essa nossa liberdade de expressão, ela é tolhida de alguma forma. Agora a defesa vem com o argumento de porque não posso mais utilizar a legítima defesa da honra, então assim, eu estou sendo prejudicado, meu cliente vai ser prejudicado. Né? Então eu achei legal ele fazer esse contraponto, né? Trazendo esse comparativo com o promotor de justiça, né? O que ele não pode utilizar a benefício dele para tentar conseguir uma condenação. É lógico que a gente sabe que o promotor ele não busca só a condenação, né? O promotor de justiça é um fiscal da lei e tudo mais. Mas, assim, eu achei legal ele fazer esse comparativo, sabe? Que o Ministério Público, de certo modo, ele é prejudicado por não poder utilizar esses dois argumentos. E agora a defesa, de uma certa forma, né, teve essa restrição aí com relação a isso. E aí, eu acho importante a gente comentar, teve uma parte da decisão que eu achei bem bacana, né? A questão da consequência da utilização. Então, eles colocam aqui que a intenção é proibir a defesa, a acusação, a autoridade policial e ao juízo que utilizem, direto ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra, ou qualquer argumento que induza a essa tese, nas fases pré-processual ou processual, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. E aí, uma questão que eu queria levantar com você, Letícia, para a gente pensar e também deixar o pessoal, principalmente quem é da área, né, um pouco pensativo, como é que seria isso na prática, né? O promotor está vendo ali a defesa utilizar, ele deve pleitear para constar isso em ata, né? O juiz ele pode declarar o plenário nulo de ofício somente pela utilização, né? E se após a ocorrência do plenário, por exemplo, aqui revendo ali, vamos supor que esse plenário ele foi gravado. E aí, revendo ali, às vezes, o promotor, o juiz, percebem, né, que essa tese foi levantada. Será que depois do ato já realizado é possível declarar essa nulidade? Como é que você acha que isso vai ser feito na prática? Você acha que isso vai ser levado em consideração ou que a gente vai continuar batendo nessa mesma tese aí por mais um tempo? Eu acho que, como tudo no Brasil, cada um vai ter sua interpretação. Infelizmente, o que a gente não vê sendo aplicada é a lei uniformemente, muito raramente. No fim, cada juiz ele legisla ali sobre o seu processo e cria suas próprias normas, seus costumes, né, naquele tribunal do júri, principalmente em comarcas pequenas.
Agora, o que eu acredito que vai acontecer, para ser sincera, eu não acredito muito na possibilidade de se declarar o plenário nulo e tudo mais. O que eu acredito que pode acontecer é a nulidade do ato, entendeu? Constar isso na ata, tudo certinho, mas eu não acredito que se dissolveria o plenário do júri e tudo mais por conta disso. Eu, para ser sincera, eu não vejo muita possibilidade disso acontecer na vida real, né? Porque constar assim da decisão, isso pode acontecer, aquilo pode acontecer. Ok, mas eu não vejo, principalmente em comarcas de vara única ou, né, enfim, só um juiz faz júri e tudo mais, que as agendas são apertadas e tudo mais. Falando em termos de vida real, eu não acredito que vai acontecer isso, mas eu acredito que teria nulidade do ato e tudo mais, e com essa relação de ser, que você mencionou, né, de ver depois na gravação e tal, eu acho que talvez caberia um recurso, né? A gente vai ter que aguardar agora para ver como que vai ficar realmente na prática isso, ver como que vai começar a ser aplicado mesmo. Mas infelizmente eu acho que não vai ter um padrão, que cada um vai ditar suas próprias regras. Uma observação que o Rogério Sanches fez, que eu também achei muito interessante nessa live que ele fez com a professora Alice, foi que, assim, isso é bem recorrente no STF, e realmente já tinha percebido isso em algumas outras decisões, que às vezes eles trazem um entendimento interessante aí para a gente aplicar e utilizar na prática, mas eles não trazem essa parte prática, né? Não pensam muito. Por exemplo, nessa decisão, eles poderiam ter colocado: recomenda-se que a parte peça a palavra e peça para constar em ato, alguma coisa nesse sentido, assim, mais da parte prática, né? Porque, assim, coloca esse trecho na decisão que eu falei, que eu li aqui para vocês, né? Esse trechinho, mas aí não pensa muito nessa prática diária do advogado, como é que isso vai funcionar. Sim. Eu acho que como é muito recente, ainda até pode ser que saia alguma recomendação, né? Como é muito recente, é aquela coisa, a gente fica muito perdido sem saber, nossa, será que vai sair? Será que cada um vai fazer do seu jeito? Como é que eu ajo aqui? Fica uma coisa bem confusa mesmo. Mas eu acredito que talvez possa sair alguma coisa, por ser muito recente e talvez começar a dar uma certa confusão, eu acho que pode ser que saia alguma coisa para tentar dar uma normalizada. Um trecho da decisão que eu achei bem interessante também, dessa liminar que foi referendada, foi o voto do ministro Gilmar Mendes. Né? Ele colocou que a gente vive em uma sociedade marcada por relações patriarcalistas que tenta justificar com os argumentos mais absurdos e inadmissíveis as agressões e as mortes de mulheres, cis ou trans, em casos de violência doméstica e de gênero. E isso a gente está vendo aí pelos números, né? Eu comentei com vocês esse número de vítimas de violência, né? Esse mesmo Atlas da Violência, ele traz que entre 2013 e 2018, apesar de o número de homicídios de mulheres fora de casa ter diminuído 11,5%, aumentou os dentro de casa em 8,3%. Então, realmente, o que reforça ainda mais essa questão do feminicídio, né? Mulheres vítimas de violência doméstica, né? Então, estão sofrendo tentativas e até mesmo, né, pode ser levado a realmente o fato acontecer isso de fato, né? A questão do feminicídio. E a gente tem que, quando a gente analisa esses números, não adianta a gente olhar a taxa de homicídio de mulheres, a gente tem que saber, achei bem bacana também essa separação que eles fazem, né? Dentro e fora de casa. Porque é importante a gente analisar os dados por esses dois viés. Ai, que gracinha, a Manu tá acompanhando a gente aqui, Chegou, uma parceirona, grande chegou advogada ela, Gabi. criminalista também. Obrigada pela audiência, Manu. Betânia, só fazendo um comentário sobre o que você trouxe da menção do Gilmar Mendes, eu acho muito interessante ele trazer, junto a essas questões de mulheres cis, a questão de mulheres transexuais, né? Porque é uma coisa que nós ainda, a Lei Maria da Penha não trouxe, infelizmente, né? Trouxe as vítimas como sendo mulheres cis, e até hoje as mulheres trans acabam ficando num vácuo, digamos assim, não tem onde encaixar elas, porque você fala, Lei Maria da Penha
fala que pode ser vítima, mas isso vai dar certo para as transexuais, isso entra transexuais. Sempre é uma incógnita, né? Isso serve só para mulheres cis, tem essa distinção, né? Então, eu acho legal trazer também essa questão das mulheres transexuais, que também são muito afetadas, né? Claro que por questões diferentes, porque aí entra transfobia e todas essas questões, mas são muito afetadas também por crimes de violência contra a mulher e acredito até mesmo que por essa questão da legítima defesa da honra possam ser afetadas também. Não acredito que elas estejam livres disso, infelizmente. Uma questão que eu acho importante a gente pensar também é a questão dos fatores de risco, né, para o feminicídio. Eu tive acesso a um estudo que foi realizado nos Estados Unidos que falam que 70% das vítimas, elas foram, antes delas sofrerem feminicídio, elas foram vítimas de agressão física. E um dos casos aqui relatado pelas pessoas envolvidas, né, nessa pesquisa, familiares, enfim, foi que entre os fatores de risco estava a questão, por exemplo, do acesso à arma de fogo, né, por parte do agressor, a questão da dependência química, e o fato de residirem no mesmo endereço, que volta de novo a recair no que a gente falou, né? A questão da violência doméstica e familiar, inserido dentro desse contexto, né, doméstico, que é realmente o maior índice, né, de casos de homicídio de mulheres. Sim, essa questão que você mencionou do feminicídio antecede uma agressão física. Sempre que eu falo de violência contra a mulher, eu costumo mencionar isso. Ninguém chega, até a agressão física, antes mesmo do feminicídio, ninguém chega dando um tapa na cara de ninguém. Me desculpa, mas isso para mim é bem longe da realidade. Começa sempre com a violência psicológica. Então, são Uhum. pequenos atos, ou há uma linha do tempo, se a gente pode dizer assim, entre a violência psicológica e o feminicídio que está lá no final. O agressor ele já não chega e mata a vítima. Ninguém é assim. Sempre que uma mulher é vítima de feminicídio, você pode puxar, que você vai ver que ela já foi ameaçada, ela já foi agredida fisicamente, já foi às vezes até violência patrimonial. Ela já passou por várias coisas. Ele não chegou e matou ela do nada. Há um histórico. Então sempre começa com essa violência psicológica, violência moral, que é muito importante que as vítimas saibam reconhecer que aquele relacionamento não está saudável. Porque muitas vezes acontece uma violência psicológica e a vítima acredita que talvez aquilo não tenha tanta importância, as autoridades também acreditam que aquilo não é tão relevante, né? Apesar da lei trazer como uma forma de violência, mas para mim é a violência mais grave que tem, porque ela é a mais disfarçada, ela é a mais fácil de se manipular, ela não deixa marcas físicas e tudo mais, e é o pontapé para chegar no feminicídio. Concordo plenamente com você. Letícia, o tempo passa tão rápido que a gente já caminhou aqui para Nossa, 50 minutos de live e nem percebemos. gente, Então, eu queria te abrir a palavra, né? Você acrescentar mais alguma coisa se você quiser, e abrir aqui para o pessoal, para algum tipo de dúvida, pergunta. Estamos aqui à disposição para esclarecer alguma dúvida de vocês. eu queria só agradecer mesmo. É um prazer estar aqui de novo. Sempre que quiser falar de algum tema, principalmente essa questão de mulheres, é um tema que, nossa, eu amo falar. Deixar eu fico aqui 3, 4 horas falando, sempre em defesa das mulheres. Mas eu tenho muito prazer de vir, principalmente para falar um tema tão importante que eu acho que a gente precisa se conscientizar, né? Nós mulheres precisamos, porque infelizmente nós temos muitas mulheres que propagam machismo, que às vezes não tem também tanta vivência e para saber as situações que elas se encontram, mas principalmente conscientizar os homens. Eu fico muito feliz quando eu vejo homens em uma live que trata sobre temas de mulheres, né? Por mais que esse seja um tema que, né, afete a todos, mas é um tema principalmente uma vitória para nós mulheres, essa questão da liminar. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo homens assim. Eu espero que esses homens que estão assistindo a live ajudem a desconstruir outros homens e a identificar sinais de violência, porque é muito fácil a gente vir no Instagram e a gente falar, ai, feliz dia da mulher, babá, mas ver um amigo fazendo algum tipo de violência e não toma providência nenhuma, né? Então, acho que as atitudes têm que partir primeiro da gente
para a gente conseguir mudar esse cenário, né? Eu acredito que a educação é o principal ponto para a gente conseguir diminuir esses números que você trouxe de feminicídio e de demais violências contra a mulher. Então, eu espero que cada um que esteja assistindo aqui comece a refletir mais e a pensar realmente nas questões que eu falei no início, né? Pleno 2021, a gente está tendo essa discussão de que, nossa, a vida de uma mulher vale mais do que a honra de um homem. Então, assim, é meio absurdo. E eu espero que cada um reflita sobre isso e faça sua parte também. Mas muito obrigada, foi um prazer. Quando quiser me chamar, eu aceito. Já está aceito já os convites. Só chamar que eu venho. Ai, que bom, muito obrigada por ter aceito aí o convite, pelas contribuições, né? Tudo que você trouxe foi muito relevante. Até o momento eu não vi ninguém comentando aqui nada, mas eu gostaria de deixar, tanto eu como a doutora Letícia, estamos sempre disponíveis aí para tirar qualquer dúvida de vocês, né? O que precisarem, conte conosco. Eu achei muito importante relevante essa observação que você fez, né? Da importância de homens participarem desses momentos e de levarem essas mensagens para outros homens, né? Chamar atenção quando vê um cara sendo abusivo no relacionamento, né? Tiver algum tipo de comportamento agressivo com a namorada, com uma companheira. Então, é muito relevante, realmente, né? Que eles participem e que eles também sejam, né? Façam a parte deles, né? Façam algumas contribuições para que a gente evolua, porque não adianta nada nós, mulheres, ficarmos aqui sempre discutindo isso e nem os homens, né, que são os agressores, os principais ofensores aí, não tomarem nenhum tipo de postura, né, para nos auxiliar nessa luta. Exatamente. Então, boa noite. Obrigada a todos que estiveram aqui nos acompanhando. Eu vou deixar a live gravada para quem não conseguiu acompanhar desde o início. E mais uma vez, muito obrigada, Letícia, por ter aceito o convite Imagina, e eu que participado agradeço. comigo hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Qualquer dúvida, é só chamar a gente lá no Instagram. Estamos à disposição. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Obrigada.